Estamos ao vivo. Faça uma excelente noite, uma excelente tarde ou um excelente dia, dependendo do horário que você está me assistindo. Hoje vamos falar sobre o tema prospecção em vendas, tá? Primeira parte. Então, você que é vendedor iniciante, você que é vendedor e quer melhorar sobre esse tema, hoje a gente vai bater um papo sobre isso, ok? É mais um programa de capacitação do nosso módulo de vendas, certo? Vamos para cima, vamos direto ao ponto, uma aula didática rápida, como sempre. Vamos lá. Rodrigo Gouveia, né? Consultoria de vendas, meu contato, meu Instagram. Para você que não me conhece, trabalho com vendas há mais de 10 anos. Sou diretor de vendas de uma academia aqui de São Paulo, Overall Sports. Hoje está fazendo bastante frio aqui em São Paulo. E também dou consultoria para outras três academias de maneira individual, onde eu consegui elevar a performance dessas academias pós-pandemia, certo? Vamos falar sobre o tema prospecção. Acredito que seja um tema bem relevante na área de vendas, ok? Vamos lá, prospecção. Primeiro ponto, galera, que eu quero que vocês peguem um papel, uma caneta e vocês possam entender o que é uma prospecção de fato. A prospecção de vendas é o processo de identificar e se conectar com potenciais clientes para gerar novas oportunidades de negócio. É um passo crucial para qualquer vendedor que busca expandir sua carteira de clientes. Então, se você quer vender mais, se você quer expandir sua carteira, você tem que ser um prospectador, você tem que estar prospectando todos os dias, dentro da sua agenda, dentro da sua rotina. Você tem que dedicar pelo menos 50% do seu tempo à prospecção, que seria como antigamente de bater porta em porta, para outras pessoas conhecerem o seu produto e o seu serviço. Tá? É muito importante que o vendedor faça isso sem depender da empresa, sem depender do marketing da empresa, sem depender, inclusive, de fé, de religião, de Deus apenas, tá? É muito importante que você, vendedor, assuma o protagonismo, independente do cenário político, independente do cenário financeiro, vai existir vendas. Então é importante que, lógico, que a fé é importante, você se apegar na sua religião é importante, mas só isso não adianta. Você tem que fazer a sua parte. E a parte do vendedor, 50% pelo menos do tempo tem que ser dedicado a vendas, prospecção. 6 fatores essenciais a considerar. Quando a gente vai falar de prospecção, vamos levar em consideração 6 fatores aí. Primeiro ponto, conheça seu público-alvo. Então, você que é vendedor, você que vai começar um trabalho de prospecção, a primeira coisa que você tem que entender, o seu produto e o seu serviço conecta com quem? Conecta mais com quem? Como ele se comporta? Onde ele vai? O que ele faz? Onde vive? Então, primeira coisa que você tem que entender é de público-alvo, para que você seja mais assertivo na hora de você ir atrás desse cliente. Então, por exemplo, entender quem são seus potenciais clientes e quais são suas necessidades é vital para abordar a prospecção de forma eficaz. Utilize múltiplos canais. Não se limite a um único canal de comunicação. Explore redes sociais, ligações, eventos presenciais. Então, o famoso network, né? Então, você tem que ter dentro da sua, se fosse uma guerra, dentro do seu arsenal, você tem que ter mais de uma arma. Você tem que se comunicar pelo WhatsApp, você tem que estar em eventos, você tem que fazer network, você tem que estar nas redes sociais, você tem que estar no offline, no online. Então, utilize múltiplos canais de prospecção. Indicação, galera. Indicação é um grande fator, é um grande ponto de vendas. Então, peça indicações para quem já conhece seu produto, peça indicações para quem já comprou uma vez. Façam isso, vai fazer a diferença total.
na prospecção, ok? Personalização é a chave. Abordagens personalizadas sempre têm um maior impacto. Mostre como o seu produto ou serviço pode resolver o problema específico do cliente. Então, é importante que você consiga personalizar essa sua comunicação. Aí você pode, de repente, mandar um áudio, se for no WhatsApp, se for um e-mail, manda personalizado, focado naquele público-alvo, tá? Então, tem que considerar esse ponto também. Persistência e consistência. Se prospecção fosse uma maratona, ela seria uma São Silvestre, vamos colocar assim. Não seria uma maratona de tiro curto. Então, a prospecção é a longo prazo, é resistência, é fôlego, é pulmão. Você precisa estar trabalhando isso todos os dias. Não precisa ser algo longo, não precisa ser algo longo, não precisa ser algo muito rápido. Durante o dia você não precisa fazer isso durante muito tempo, melhor dizendo. Você pode dedicar 50% do seu dia para fazer isso. Já é mais que o suficiente. Todos os dias, galera. E tem que ser consistente na prospecção. Eu não vou mentir para vocês, eu sou vendedor, eu trabalho com vendas, eu adoraria receber lead quente toda vez, eu adoraria receber indicações, só que a vida não é só feita disso. Então, você, vendedor, tem que colocar o joelho no chão e ir atrás do cliente, ok? Cadência, saber fazer uma cadência eficiente vai fazer a diferença. Um bom prospector realiza uma cadência planejada com seus clientes, não falando apenas de vendas, tá? Então vamos lá. Você não precisa falar toda vez de vendas com esse cliente, você pode, enfim, trazer insights para ele. Se você vende, por exemplo, para pessoa, para uma empresa, você pode levar insights importantes para aquela indústria, não falar só de venda, só de venda. Se você é vendedor de academia, você pode pegar um artigo sobre saúde, bem-estar, mandar para esse cliente. Pode pegar um texto sobre sedentarismo, manda para esse cliente também. Então, cria uma cadência, uma situação onde o cliente ele consegue tá tendo pontos de contato com você em níveis diferentes de assuntos, tá? Então, mandou mensagem hoje, espera um período para que você retorne o contato, não fica insistindo, não fica pressionando, ok? Se você for pressionar, que você use da maneira correta, se caso seja necessário, ok? Não fica todos os dias sendo repetitivo. Então, saiba usar a cadência. Volume, é necessário um volume de prospecção relevante acima do necessário para atingir o resultado. Se eu preciso vender 7 planos durante uma semana, seria um plano por dia aí, eu preciso ter pelo menos 3 vezes esse número para ser uma margem segura. Vamos falar de matemática. Então, eu teria que ter 3 vezes 7, 14, 21. Se eu sou um vendedor de ponta, tendo 21 oportunidades, é garantido que eu vou ter 7 vendas, tá? Então, foca no volume. É volume que vocês precisam, galera. Deixa eu puxar aqui para ficar legal. Pontos a considerar. Vamos voltar. Peraí. Pontos a considerar, além desses, né? Vocês devem conhecer o sistema linha reta, ou provavelmente não conhece o sistema linha reta, não tem problema. O sistema linha reta é o seguinte, galera. Existe o filme Lobo de Wall Street, então não sei se todos já conseguiram ter oportunidade de assistir, mas é um filme que fala sobre vendas. E Jordan Belfort, que é o protagonista do filme, ele aborda o tema sistema linha reta, que foi um período onde ele desenvolveu o método dele de vendas. Então, o sistema linha reta nada mais é que a linha reta entre o ponto A e o ponto B. Então, a linha reta é a distância mais curta entre as extremidades. Durante uma venda, tende a acontecer em alguns momentos o cliente te levar para uma zona que não é interessante, ele oscilar essa comunicação, tá? Então, é importante você tentar manter a comunicação muito bem alinhada para que você consiga potencializar a possibilidade de venda, tá? Então, essa é uma responsabilidade do vendedor.
ok? Então você precisa fazer com que o seu cliente consiga manter o foco na proposta, porque objeções, situações vão aparecer, tá? Então mantenha o foco nessa situação da proposta, da venda. Evite o cliente e deixar o cliente levar isso para um outro caminho. Beleza? Você é um garimpeiro, então um prospector, ele tem que saber entender que ele vai ter que ir em situações de garimpo mesmo, de ir atrás, sabe? Saber separar qual prospect é para esse momento, qual prospect é para o futuro, qual prospect tem uma condição financeira ou até mesmo de situação de tomar de decisão mais rápido, seja um prospect, seja uma empresa, qual é a necessidade desse cliente, qual é a dor. Então, o garimpeiro ele tem que ir na dor, tá? Separar o joio do trigo é separar, fazer aquela separação do feijão, esse grão aqui eu vou para a panela agora, esse grão aqui não serve, porque vocês não vão vender para todo mundo. Então, o prospector ele tem que entender disso, tá? Público-alvo, como já foi falado antes, então tem que entender de público-alvo. E o fator tempo. Fator tempo para prospecção, ela é muito importante. Você precisa entender que existe um ciclo de compra e o seu tempo como prospector tem que ser muito bem utilizado para que seja eficiente. Ok? Então, considerar esses pontos, galera, é muito importante aí. Toda prospecção, toda prospecção, vamos lá. Toda prospecção, ela precisa ter, seja por telefone, WhatsApp ou pessoalmente, precisa ter uma conexão. O vendedor tem que estar afiado, galera. Vocês têm que estar afiado em relação à comunicação com o seu prospect, seja empresa, seja consumidor, ele tem que entender que ele está falando com um especialista, ele tem que sentir isso. Então você tem que estar afiado. O cliente tem que falar, opa, estou falando com alguém, energia alta, que é o segundo ponto, é energia. O cliente tem que sentir a sua energia, tem que sentir a sua coragem, a sua fome de resolver um problema, tá? Ele vai perceber essa situação. E você deve ser um especialista, né? Tem que ter um conhecimento técnico apurado, isso é inegociável, galera. É importantíssimo que você consiga transmitir todo o seu conhecimento em uma prospecção, tá? Então, não abra mão disso. É muito importante, o cliente vai perceber isso, ok? Para a gente fechar esse assunto, aqui estão as explicações teóricas para cada uma das 10 regras da prospecção. Então, se a gente fosse colocar isso em 10 regras, vamos colocar isso em 10 regras aí para fechar esse assunto aí da prospecção. Seja um separador, o separador é alguém que consegue distinguir se os outros distinguir-se dos outros vendedores e criar uma conexão genuína e potencial cliente. Isso é feito e mostrado isso é feito mostrando interesse genuíno no cliente e não apenas no produto ou serviço. Então, o cliente apareceu na sua frente, não fica falando do seu produto ou do seu serviço. Foca no cliente. Deixa ele sentir que você está preocupado em ajudar ele. Não sai falando da sua academia, do seu produto, do seu serviço, antes do cliente falar dele. Então, você pode usar uma técnica. Olá, Fábio, tudo bem? Eu sou o Rodrigo. Eu gostaria de te conhecer um pouco melhor, pode ser, antes da gente falar sobre o seu produto, o meu produto. Conta um pouco da sua história, como você nos conheceu, quais são os seus principais objetivos. Então, deixa a pessoa falar, tá? Exemplo, seu trabalho de prospecção deve ser como procurar um diamante de sangue. Alguém já assistiu esse filme, Diamante de Sangue? Você deve ser preciso. Todo prospect tem condições de fechar, mas cada um está em um momento diferente no ciclo de compra. Portanto, entenda o momento do seu cliente. Seu produto e serviço não é para todos. Então, se o Fábio, nessa narrativa que eu criei, conseguir me falar já o que trouxe ele aqui, quais são os objetivos dele, em poucos segundos eu consigo filtrar se a minha solução vai ajudar o Fábio por agora, se vai ser uma proposta interessante. Entende? Então, prospecção se conecta primeiro, seja um separador. Ok? Entenda do cliente. Peça permissão para fazer perguntas. Então vamos lá, a gente sabe separar, a gente foi um separador, a gente sabe separar que não é o momento da gente falar do nosso produto ainda, eu preciso conhecer o cliente. Peça permissão para fazer perguntas.
Pedir permissão para fazer perguntas mostra respeito pelo tempo e a privacidade do cliente. Isso também ajuda a criar uma sensação de controle e confiança. Exemplo, posso fazer algumas perguntas para entender melhor suas necessidades? Ou você se importa se eu fizer algumas perguntas para entender melhor sua situação? Importância: pedir permissão é criar uma atmosfera de respeito e confiança, e é o que é fundamental para uma prospecção eficaz. Então, peça permissão, além de ser muito cortês, muito gentil, o cliente vai entender que ele está num processo profissional. Então, pode ser por áudio, pode ser pessoalmente, logicamente, né? Mas por áudio, mesmo por mensagem, isso funciona muito bem. Use sempre um roteiro. O roteiro é um plano de conversa que ajuda a garantir que todas as informações importantes sejam discutidas. Isso ajuda a evitar perguntas desnecessárias e manter a conversa focada. Exemplo: crie um roteiro que inclua perguntas sobre as necessidades do cliente, objetivos e desafios. Importante: Usar um roteiro ajuda a garantir que a conversa seja produtiva e eficaz e que todas as informações importantes sejam coletadas. Então, galera, não se engane, o cliente ele vai perceber se você está ali só para vender para ele ou se você está realmente a fim de ajudar ele a chegar em algum lugar, tá? Então, use o roteiro, seja um separador, conecte-se com o cliente, saiba, peça permissão para fazer perguntas e mostre que você tem um roteiro, tá? Deixe o cliente perceber que ele está no processo profissional. Vá de perguntas menos invasivas para as mais incisivas. Um roteiro é um plano de conversas que ajuda a garantir que todas as informações importantes sejam discutidas. Isso ajuda a evitar perguntas desnecessárias e manter a conversa focada. Exemplo: crie um roteiro que inclua perguntas sobre as necessidades do cliente, seus objetivos e desafios. Importante: usar um roteiro ajuda a garantir que a conversa seja produtiva e eficaz e que todas as informações importantes sejam coletadas. Mais uma vez, começa devagar para você sentir no clima, você conseguir fazer a pergunta necessária, que seja mais incisiva sobre a situação do cliente atual. Enfim, de repente ele tem alguma coisa ali escondida que ele não quer te revelar. Começa fazendo perguntas mais simples, tá? Então, por exemplo, quais são os seus objetivos? O que te trouxe aqui? Enfim, você já está treinando ou não? Então, você pode usar isso para o ambiente de academias, funciona bem. Para depois você ir para perguntas mais incisivas, se for o caso, ok? Faça cada pergunta usando o tom certo. O tom de voz e a linguagem corporal podem influenciar a forma como o cliente responde. As perguntas: é importante usar o tom de voz amigável e não ameaçador. Exemplo: faça perguntas com um tom de voz curioso e interessado, em vez de um tom de voz agressivo ou acusatório. Usar o tom certo ajuda a criar uma boa atmosfera de confiança e coletar informações mais precisas. Então vamos lá, pessoal. Então, é importante que, como a nossa comunicação hoje, vamos colocar que pelo menos 80% é pelo WhatsApp, e tem muitas pessoas que ainda não aderiram ao áudio. Eu sou muito a favor da comunicação em áudio. Lógico, se o cliente permitir, não tiver nenhum problema, principalmente para explicações mais técnicas, o áudio funciona bem, tá? Então, capricha no tom de voz. Não tem um tom de voz muito acelerado, fala de repente com gírias, ou de repente está falando atropelado. Tenha calma, pessoal. Tenha calma na hora de se comunicar, ok? Então, use o tom de voz curioso. Então, por exemplo, Fábio, me conta um pouco mais. Como você espera estar daqui um período, daqui 6 meses, daqui um ano? O que te trouxe até aqui? Tá? Então, muito cuidado. É um tom de voz meio que cantado, né? Dependendo da região que você tá aí. O Brasil é muito grande, então a gente tem sotaques, tem muitas situações culturais, mas usa um tom de voz mais cantado, que a gente usa muito aqui em São Paulo. Ajuste o tom de voz e postura. Tom de voz e a postura podem influenciar a forma como o cliente percebe a conversa. É importante ajustar o tom de voz e a postura e se adequar ao cliente. Então, tenha o tom de voz correto, a postura também que você vai estar atendendo, sempre manter o contato visual. Se for prospecção pelo celular, enfim, o tom de voz vai ser relevante por uma ligação, enfim.
Então, capriche nisso aí, tá? Se o cliente parece estressado ou ansioso, ajuste o tom de voz para ser mais calmamente e tranquilizador, tá? Então, o cliente geralmente ele está na correria, ele, enfim, tem um monte de coisas para estar fazendo, ele está com pressa, ele está te acelerando. Então, você vai ter que se ajustar à realidade desse cliente aí. Ajustar o tom de voz e a postura ajuda a criar uma atmosfera de confiança e coletar informações mais precisas. Então, lembra, prospecção também é igual coletar informações. Faça boas perguntas, são aquelas que ajudam a entender a necessidade e objetivos do cliente. É importante fazer perguntas abertas e específicas. Lembrando, galera, o cliente ele vai perceber que você está interessado em ajudar ele e não só em vender um produto. Faça as perguntas, tá? Faça perguntas como: quais são os seus objetivos para os próximos 6 meses? Ou quais são os maiores desafios que você enfrenta no seu trabalho, no seu dia a dia? Fazer boas perguntas ajuda a coletar informações precisas e entender as necessidades dos clientes. Os clientes compram pelos motivos deles e não pelos seus. Os clientes compram produtos ou serviços porque eles atendem às suas necessidades e objetivos específicos. É importante entender os motivos do cliente e não apenas apresentar os benefícios do seu produto ou serviço. Então, galera, o cliente ele sempre vai comprar pelos motivos dele. Então, você como vendedor tem que saber fazer boas perguntas, tá? Então, é importante que você tenha essa postura. O cliente se deparar com alguém que não está desesperado para vender, para prospectar, tá? Então, se o cliente entrou no seu funil, ele só tem uma saída, o funil. Essa é é a parte de baixo, tá? Então, eu que trabalho há mais de 10 anos com vendas, eu sei que o cliente que entrou no funil, ele não sai mais. Ele vai receber contato nosso, vai receber contato em algum momento, de maneiras diferentes, mas a única maneira dele sair é depois que ele comprar. Nem que ele fique parado durante anos numa fase, ele vai ficar por lá, tá? Como eu também, como consumidor, eu estou no funil de outras empresas também. Exemplo, em vez de dizer nosso produto é o melhor do mercado, diga entendi que você está procurando por um produto que atende às suas necessidades específicas. Posso mostrar como meu produto pode te ajudar? Ó, que legal. Importante, entender os motivos do cliente ajuda a criar uma conexão emocional e a aumentar a probabilidade da venda. Tempo é ouro, o tempo é um recurso valioso, tanto para o vendedor quanto para o cliente. É importante usar o tempo de forma eficaz e respeitar o tempo do cliente. Exemplo, se o cliente tem apenas 10 minutos para conversar, seja difícil de usar o tempo da forma eficaz. Não desperdice o tempo com perguntas desnecessárias. Importante respeitar o tempo, né, galera? Então às vezes, você que trabalha em academia, é muito comum o cliente falar, mas eu tô com muita pressa, não quero olhar a academia agora, quero só o preço. Você pode devolver com uma pergunta. Quanto tempo, Fábio, você tem? Você tem 2 minutos? Você tem 5 minutos? Eu te apresento tudo em 5 minutos e você sai aqui com todas as dúvidas sanadas. Pode ser? Você pede permissão. E se o Fábio falar, não, não tenho 5 minutos, tem 3, 2 minutos, quanto tempo você tem? Eu garanto que eu consigo te dar o melhor atendimento no tempo que você tem, tá? E caso o cliente, enfim, não tenha tempo, você fala, olha, Fábio, é importante que você venha com um pouco mais de tempo para eu conseguir te dar um atendimento que vai além que vai de encontro com as suas expectativas, tá? Então eu preciso desse recurso, porque eu acredito que tudo que é importante, tudo que a gente vai comprar que é importante, seja uma casa, seja um carro, seja escola para os filhos, você tem que ir com o tempo. E a sua saúde também é muito importante, tá? Então, peço que você venha com um pouco mais de tempo para poder fazer essa visita. Volume. É aqui que muitos falham. O volume tem que ser sempre superior à quantidade de vendas para atingir o resultado. A cada não que você recebe, mais perto do sim você está. Então, o vendedor, ele tem que ter volume. Então, por isso que eu digo, separe uma grande faixa do seu dia de trabalho para prospectar. A maioria vai ser não, tá? Mas você está sempre formando um ciclo de bola de neve que esse não vai estar mais perto do sim. Então, se você tem que fazer 7 vendas na semana, no mínimo, você tem que ter 21 pessoas. Eu jogaria 28 a 30 pessoas ali com possibilidade de compra para que você tenha uma margem segura e consiga trabalhar bem essa prospecção, tá? Então é importante que você faça isso da maneira correta.
para que você seja extremamente eficiente nesse trabalho de prospecção. Beleza, galera? Então, a primeira aula da prospecção é isso. Então, tem esses 10 pontos aqui, que são pontos importantes para você considerar sobre a prospecção. Seja um separador, peça permissão para fazer perguntas, use o roteiro, comece com perguntas mais calmas para as mais incisivas, faça perguntas usando o tom certo, ajuste o tom de voz e a postura, faça boas perguntas. Os clientes compram pelos motivos deles, não pelos seus, então faça boas perguntas. Tempo é ouro, tá? E volume. Esses são os 10 indicadores primordiais na teoria para uma boa prospecção, ok? Então, lembrando, conexão, energia e especialista em conhecimento técnico. Então, galera, energia vende. Pontos a considerar: sistema linha reta, você é um garimpeiro, separar o joio do trigo, público-alvo, tempo, mais uma vez. E os 6 pontos são: conheça seu público-alvo, utilize múltiplos canais, personalize, persistência e consistência, cadência, saiba falar de vários assuntos do processo de prospecção e tenha volume, ok? Então é isso, galera. Prospecção é a chave que separa vendedores que têm resultado durante o ano todo daqueles que só têm resultado quando a maré está boa, tá? Então, estuda esse assunto aí, siga-me nas redes sociais e aguarde que vai vir mais conteúdo sobre prospecção em breve, beleza? É isso, estamos juntos, uma boa noite a todos e fui!